No caso de Lutero, ele só queria vamos dizer, uma reforma da igreja. Ele não apareceu com um plano de um novo Estado, uma nova proposta de governo, nada disso, mas depois ele foi obrigado a fazer uma aliança, vamos dizer, com a nobreza, aliança, aliás, contra os seus próprios adeptos. Porque quando Lutero começa com aquela, prega lá suas 95 teses na igreja de Wittenberg, muita gente começa a usar aquilo como pretexto para fomentar rebeliões sangrentas até. E começam a matar gente, a incendiar as cidades. O Lutero fica contra isso e ele pede o auxílio então dos nobres para sufocar essa rebelião. Veja que coisa incrível. Daí desta aliança da igreja protestante com os nobres, vamos dizer, surge a fórmula de uma nova sociedade política, no qual você tem, vamos dizer, os dois poderes, quer dizer, tem a igreja que cria como é que diz? Cria e mantém, né, os valores vigentes, e ela também forma a mentalidade da classe governante. Quer dizer, a nobreza seria educada pela igreja, né, para manter uma sociedade política que fosse compatível com os princípios da igreja. Então acaba aparecendo uma proposta de sociedade política, certo? Mas nada na reforma começa assim. A inspiração inicialmente era simplesmente religiosa. É uma reforma da igreja, né? Então é difícil você dizer se a reforma é ou não um movimento revolucionário. Ela tem elementos revolucionários, por exemplo, essa coisa milenarista está presente, quer dizer, a ideia de uma utopia de uma sociedade perfeita, onde não havia mais pecadores, etc. Tinha, especialmente em Calvino. Outro elemento que estava presente em Calvino é, vamos dizer, a criação da organização revolucionária. Calvino é o sujeito que inventa praticamente todos os instrumentos da militância. Ele inventa as passeatas de protesto, a organização da sociedade civil, com meio de pressão. Tudo isso que a gente vê os movimentos políticos usarem hoje, o Calvino que inventou tudo isso. Também outro elemento revolucionário que está presente ali é, quer dizer, a moral revolucionária invertida. Quer dizer, o fato de que o revolucionário, por ele se acreditar um instrumento da ordem divina, ele não pode pecar. Quer dizer, o que quer que ele faça não é mais pecado. Quer dizer, essa autobeatificação, como é que se diz, hiperbólica, né, que é um elemento constante da mentalidade revolucionária, também está lá. Mas note bem, mas são elementos soltos. E tudo isso ainda, dizer, não aparece como característico, dizer, do mundo moderno, propriamente dito. O mundo moderno começa quando se institui os Estados modernos, os Estados-nações, né? E esse Estado se institui precisamente para fazer face a uma situação criada pela reforma, que é a situação de guerra de religião. Quer dizer, por um lado, a ruptura da autoridade da igreja, a queda da autoridade da igreja, que não tem nada a ver com a reforma, que é anterior à reforma. A igreja já estava desmoralizada desde que o Papa foi para Avignon, a convite do rei da França. Quer dizer, o rei da França queria desembarcar a igreja para si, então transporta a igreja para Avignon. Enquanto isso, Roma vira uma bagunça, né? Ali a cidade se torna presa de grupos de delinquentes, né? Chega a ser a cidade é invadida várias vezes, vira um caos, e durante bastante tempo fica aquela discussão de se o Papa devia voltar ou não devia voltar, né? Isso se destaca, então, no papel de Santa Catarina, que sempre se esforçou para que o Papa voltasse, né? Mas, quer dizer, aí você já tinha uma situação mais ou menos de descrédito, né? É claro que a saída do Papa de Roma fomenta tremendamente a própria corrupção, né, na igreja, né? Quer dizer, tinha toda a confusão na cidade e a própria igreja se decompondo moralmente por dentro, né? Que é uma situação que só vai terminar depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento é que bota a ordem na coisa, e de uma maneira quase miraculosa, porque
a igreja tinha chegado no fundo do poço, em matéria de confusão e corrupção. E de repente o Conselho de Trento consegue botar ordem no negócio. Mas quando aparece a reforma, tendo justamente como um dos seus argumentos a própria corrupção e confusão na igreja, né, o efeito imediato da reforma é evidentemente mais confusão, porque você já tem a autoridade religiosa já está desmoralizada, tá certo? E agora ainda tem um poder concorrente, e esses dois poderes estão armados, e pela Europa inteira eles começam assim, a matar uns aos outros, sem contar, vamos dizer, as subdivisões internas da própria igreja protestante. Quer dizer que a primeira violência que você vê surgir dentro da reforma são esses grupos milenaristas mais radicais que, usando das propostas de Lutero, começam a tocar fogo nas cidades e matar gente por todo lado, dizendo que vão instaurar a sociedade dos santos, né? E matar todos os pecadores. Essa é a primeira violência. A segunda violência é de Lutero contra eles. Ele junta lá os príncipes e massacra os caras, né? Vamos dizer que a primeira violência não é de protestantes contra católicos, mas é de protestantes contra protestantes. Não. Mas aos poucos a coisa se dissemina. Então são inúmeras facções, todas em disputa umas com as outras, todas armadas, e no fundo todas achando que qualquer violência que elas fizessem estaria justificada, porque era para salvaguardar a pura religião. Quando essa situação se torna intolerável, é que aparece a filosofia de Hobbes.